aqui de novo. Espero que você esteja gostando da nossa disciplina. Nós já falamos de empreendedorismo e de criatividade. Há um conceito muito importante, porém, que nos falta falar, que é o conceito de inovação. E por que é tão importante falar de inovação, professora? Se você verificar os sites das empresas, as suas mídias sociais, os vídeos institucionais, se observar os itens como visão, missão e valores das empresas, vai verificar o quanto a inovação está em alta. Mas será que todo mundo sabe realmente o que significa o termo inovação na prática? Segundo Bessan e Tid, as empresas que sobrevivem são capazes de mudança focada e regular. É uma questão de sobrevivência, eles advertem. Isso porque, se não inovamos, corremos o risco de sermos superados por outros que estejam atentos a essa realidade. Eu aproveito o tema e te pergunto: qual seria a diferença entre invenção e inovação? Segundo Joseph Schumpeter, a inovação se diferencia pois está vinculada a um ganho econômico. De forma resumida, inovação não é simplesmente algo novo, mas é algo novo que traz resultados para a empresa. Trata-se da exploração de uma nova ideia com sucesso, resultando em retorno. Não seria, portanto, o simples desenvolvimento de um novo produto, mas pode dizer respeito a novos modelos de negócio, mercados e serviços, a novas formas de gestão, ao desenvolvimento de uma marca, a criação de plataformas tecnológicas e até mesmo a formação de canais de distribuição novos. Por exemplo, quando antes produtos eram vendidos nas lojas ou de casa em casa e de repente passam a ser comercializados por telefone ou internet. Isso é uma forma de inovar o canal de distribuição. Tá ficando claro? Os autores Scherer e Carlomagno, apontam 3 coisas muito importantes sobre esse processo de inovação nas empresas. A primeira é de que a inovação deve ser uma busca constante e não caracterizada por lampejos de ideias brilhantes. Isso só é possível se há processos e estratégias de valorização do novo dentro da empresa. A segunda ideia interessante é de que não pode se dar ao acaso. A inovação deve ser um processo gerenciado, estruturado e organizado. É claro que a criatividade, como nós falamos nas últimas aulas, exige um quê de liberdade e de caos. Porém, quando se fala em definir processos de inovação, é preciso se definir estratégias, prioridades, esquemas de avaliação das ideias, de gestão de projetos e de monitoramento dos resultados, pois não se esqueçam, a inovação está completamente relacionada com o resultado da empresa. O terceiro ponto que os autores destacam é de que a geração e a gestão da inovação devem ser feitas por métodos e ferramentas específicas. Para isso, todo o ambiente precisa ser criado com este foco. E aqui falamos de investimento em pessoas capacitadas, de recursos financeiros, de investimento em estrutura física e em pesquisa e desenvolvimento. Lá no guia do aluno, você tem alguns exemplos, tanto no Conecte-se como no Abordagem Prática, em que eu apresento dados de investimentos em pesquisa e desenvolvimento nos países considerados desenvolvidos
e os dados do Brasil comparativamente. Infelizmente, nós estamos muito aquém do que os países de primeiro mundo realizam. Só para ilustrar aqui, os Estados Unidos gastaram 533 bilhões de dólares com pesquisa e desenvolvimento em 2017, enquanto o Brasil gastou cerca de 20 bilhões apenas. Outro exemplo que podemos citar é que mais de 16 mil empresas nos Estados Unidos mantêm atualmente seus próprios laboratórios de pesquisa e há pelo menos 20 empresas que têm orçamentos anuais de mais de 1 bilhão de dólares em P&D, pesquisa e desenvolvimento. Dá para imaginar isso? Empresas com seus próprios laboratórios e investindo tanto assim em inovação? Deveria dar, até porque é daí que entram novos recursos e novos ciclos de produtos e de boas negociações para a empresa. Aproveitando um pouco mais do que Scherer e Carlomagno trazem para a gente de informação, vamos conhecer o que eles apontam como os 5 erros mais comuns dos inovadores nas empresas. O primeiro erro é acreditar que uma boa ideia é sempre um bom negócio, e nós já falamos sobre isso. Há outras coisas que precisam ser consideradas e estudadas no processo de implementação de uma ideia. Um produto ou serviço com funcionalidades ou tecnologias superiores não significa que obrigatoriamente irá bater a concorrência. O segundo equívoco é deixar para executar o projeto de inovação quando tiver tempo, privilegiando outras demandas urgentes. Se a inovação não for prioridade, corre-se o risco de perder o timing de sua implementação. O terceiro erro é buscar o ótimo antes de encontrar o bom. Enquanto você fica tentando chegar ao resultado perfeito, a versão ótima, outros podem superar sua inovação testando e fazendo ajustes com a versão boa. Outro equívoco, segundo os autores, seria esperar que o mercado compre a sua ideia porque ela é simplesmente muito boa. Então, você a desenvolve, coloca no mercado, mas não a comunica de maneira eficiente aos seus consumidores. O ideal é que quando o produto chegue às lojas, os consumidores já saibam o que eles têm de melhor que a versão anterior ou que os concorrentes e estejam esperando pelo lançamento. Impossível falar disso sem lembrar da Apple, não é mesmo? O quinto e último equívoco apontado pelos autores vem em forma de metáfora: jogar tênis em vez de futebol. E o que isso significa? Isso significa que não adianta querer fazer algo sozinho, sem compartilhar sua ideia com a equipe, com medo de ter que dividir o sucesso. Inovação exige trabalho em equipe e múltiplas competências, e o sucesso de um é o sucesso de todos. Vamos falar um pouco mais sobre inovação? Na próxima aula, eu te convido a conhecer os principais tipos de inovação que podem ser implementados. Até lá!